Inclusive, Mauro, a Conmebol, ela gerou uma polêmica ontem com a torcida do Corinthians. Por quê? Porque a Conmebol, ela relembrou nas suas redes sociais, no domingo, na verdade, o golaço do Riquelme, que classificou o Boca contra o Corinthians em 2013. E a torcida do Corinthians, ela ficou revoltada, porque, ó, tá aí a postagem da Conmebol. Por quê? Porque foi nesse jogo, esse jogo ele ficou marcado pelos graves erros, pelo escândalo da arbitragem do Amarília. E aí a Conmebol postou o gol do Riquelme, lembrando aí esse jogo trágico pro torcedor do Corinthians. Foram 2 gols do Corinthians mal anulados, para relembrar aí o pessoal do escândalo que fez o Amarília nesse jogo, e 2 pênaltis claros não marcados naquele dia. Foi um dos grandes assaltos da história da Libertadores, e o torcedor do Corinthians, ele tem razão em ter essa bronca da Conmebol, tá relembrando esse gol do Riquelme num jogo tão polêmico, às vésperas desse jogo tão decisivo entre os dois? Eu, sinceramente, eu acho que o torcedor fica dando confiança porque o Twitter da Conmebol publica. Eu falei ontem negócio de trend topics e tal. Eu acho que tem uma relevância dentro de uma bolha, né, do Twitter, que é uma rede social que nem é a rede social mais acessada no mundo, né? Tem outras com muito mais gente que acompanha, que participa. Então, naquele microcosmo ali, de repente você tem ali um perfil que põe uma fala, que se dane. Eu acho que pior realmente foi uma arbitragem desastrosa. É difícil falar que foi uma das piores, porque a Libertadores tem coisas muito, muito piores do que isso ao longo da sua história, especialmente na era pré-jogos da televisão, né? Se for pesquisar, você vai encontrar. Por que o Independente tem 7 títulos? 7 títulos. O time da família Grondona, 7 títulos. O último nos anos 80. 84, se não me engano, né? A maioria concentrada nesse período dos anos 70, anos 80. Houve um período que ele ganhou 7 títulos. Como é que pode? O Independente. Grondona, que foi presidente da Federação Argentina, né, Mauro? Isso, inclusive lá existe um time chamado Arsenal de Sarandi, que ele mistura as cores do Racing e do Independente para fazer uma média, né? Sarandi é pertinho de Avejaneda. O Racing e o Independente são os times de Avejaneda. Então ele é vermelho e azul claro, porque são as cores do Racing, que é azul e branco, e do Independente, que é vermelho, né? Mas tem 7 títulos. Se você pesquisa a história, você encontra cada coisa cabeluda, cada absurdo. Então, assim, essa foi uma recente que a televisão mostrou. Eu lembro de um jogo do Cruzeiro com o River também, que a TV Bandeirantes mostrava os jogos, e aí eles eram negociados isoladamente. E esse jogo não passou no Brasil. O River colocou um preço absurdo para mostrar o jogo. Não sei se foi Mercosul, Copa Conmebol ou Libertadores. Foi uma das competições. O jogo não passou e aconteceu de tudo lá. A gente acompanhava pelo relato dos colegas que estavam lá nas rádios de Belo Horizonte, transmitindo em loco, porque não tinha transmissão de televisão. O River colocou um preço alto para não vender. Não quero que passe no Brasil. Quanto é? $1 milhão, $2 milhões. Um preço absurdo. Aí a televisão não mostrou. A Bandeirantes que mostrava os jogos não mostrou esse. Então tem várias histórias. Eu acho que para o corintiano, evidentemente, esse é o jogo mais marcante. Mas acho o seguinte, quem apanha não esquece, né? O cara da Conmebol que faz na rede social lá em espanhol, acho que ele não está muito preocupado com isso, não está nem se ligando nisso, que no Brasil, em São Paulo, a torcida do Corinthians reclama. Acho que tem que ignorar isso aí. Isso não tem, acho que, relevância nenhuma nesse contexto. Como amanhã eles vão colocar, de repente, o gol pode colocar daqui a pouco o gol do Romarinho. Entendeu? E eles fazem isso, né? Eles vão lá, foi um gol do time A, depois do time B. Os gols do Sheik. Os gols do Sheik, exatamente. Eu acho que não vale a pena nem esquentar a cabeça com isso. Fica a bronca da arbitragem, que de fato foi um desastre. Eu não diria que é um dos maiores assaltos, porque teria que fazer uma lista aqui, tem de tudo, né? Olha, depois que houve o jogo, o Espinosa, falecido técnico, contava essa história, né? Estudiantes de La Plata, no seu antigo estádio, né? Que depois eles reconstruíram, agora há uns 2 anos que reinauguraram, foi uma obra de igreja, não terminava nunca aquele negócio. Os Estudiantes jogando em casa contra o Grêmio, em 83. O Grêmio eles ficaram com o número mínimo de homens, várias expulsões, e o jogo estava 3-1, terminou 3-3. O Espinosa contava que os jogadores do Grêmio foram agredidos no túnel, aquele túnelzinho, corredorzinho pro vestiário, soco na barriga, esse tipo de coisa. Aconteceu de tudo. Cedemos o empate para sair vivo de lá. A Libertadores tem várias histórias. Não foi por acaso que em dado momento os times europeus não vinham jogar quando era Laika, né? O Mundial de Clubes, Intercontinental, chame como quiserem. Por isso que foi pro Japão. Por isso, foi parar no Japão porque veio acabar o negócio. Aí o japonês lá da Toyota, não, a gente vai bancar isso aqui. Aí começou a jogar no Japão, porque eles não queriam vir aqui. Porque vinham aqui, o couro comia. O cara recebia lá, jogava normal, lógico, pressão e tal, mas aqui acontecia de tudo, aqui, especialmente no Brasil menos, porque no Brasil na época nem chegava nessas finais, o Brasil não dava tanta importância a Libertadores, mas no Uruguai, na Argentina, eu acho que assim, isso já, em parte, já passou, né? Os problemas hoje acho que são outros, que estão sendo contornados, mas a Libertadores tem realmente várias histórias assim bizarras. Se você conversasse com alguns amigos que eu tenho do Racing lá, o que eles contam de coisas independentes, nossa senhora, cada história. E o Grandona depois virou presidente, a família dele era ligada ao Independente, ele vira presidente da AFA, e ele conseguiu atravessar
Ele era o presidente da AFA, que é a CBF Argentina, na Copa de 78, no período do regime militar na Argentina. E isso durou até a morte dele. Ele passou por vários presidentes. Menem, Kirchner, Alfonsin, com eleição, com golpe, o diabo. Ele continuou o tempo todo no poder. O Vanderlei Nogueira, que tomava muito café, às vezes, com ele vinha aqui a São Paulo, né? Conversava com ele. Pode até contar essa história um pouco melhor. E ele é tão esperto que ele conseguiu, com a morte, escapar do FBI. É verdade. Um negócio assim espetacular. Filme daquele... Isso é Netflix. É isso que ele falou. Passou por governo militar, semidemocracia, democracia, voltou para aperta, solta, fez tudo o que tinha que fazer e na hora que ia ser engaiolado, quando acontece o que aconteceu, ele deu uma banana com a morte para a turma do FBI. Ele morreu um pouco depois da Copa de 14. Mas como o Mauro César lembrou, né, tem muitos escândalos em Libertadores. Esse, por sinal, que eu lembro... Esse é um dos maiores dos tempos recentes, dos digamos tempos assim. Recentes, com televisão, todo mundo vendo, com internet, foi uma arbitragem porque bizarra, foram de fato. 2 pênaltis não marcados e 2 gols mal anulados. Agora, o Corinthians também tem que ficar de olho aberto, não só o Corinthians, tá? Os times que foram enfrentar o River, por exemplo, esse ano. Por quê? Porque são 3 títulos brasileiros consecutivos. Vocês acham, do jeito que a gente conhece a Conmebol, que a gente mesmo lembrou aqui, quanto escândalo tem em Libertadores, que a arbitragem ela pode cair um pouco para os times argentinos nesse ano? Porque, sendo bem claro, só quem pode tirar título de brasileiro na Libertadores hoje, com essa diferença gritante tecnicamente, são os argentinos. A gente já lembrou aí alguns escândalos a favor dos argentinos. Tem que ficar de olho aberto, Bruno, até para esse jogo de hoje, La Bombonera lotada, com a arbitragem também, conhecendo a Conmebol e sabendo que são 3 títulos brasileiros nos últimos 3 anos. Sim, sempre é bom você ter força nos bastidores, que os times brasileiros também têm a sua força, né? Os times brasileiros também nos anos mais recentes tiveram alguns jogos bem favoráveis, então assim, é sempre bom você estar ligado, você tem que fazer lá o seu trabalho, jogar, a comissão técnica do Corinthians vai preparar o time da melhor forma para tentar jogar, para tentar competir. Mas, sim, os bastidores sempre são importantes. Não dá para saber exatamente como está, como não está, como está a política. Mudou a comissão de arbitragem há pouco tempo, né? O CNM veio para cá, inclusive, agora é o Henrique Cáceres que está comandando a arbitragem, ex-árbitro paraguaio. Então, sim, bastidores sempre são importantes, mas também do outro lado, né? Que o Brasil, nos últimos anos, também tinha muita força política na Conmebol. Quando o Bruno falou que agora a chefia da arbitragem é paraguaia, eu olhei para o meu queridíssimo Mauro César Pereira, porque se agora pode confiar um pouco mais, que a sede da Conmebol é no Paraguai, né? Aquilo é um Vaticano, né? Aquela região de Luque, né? É como o Vaticano, é um estado dentro do Paraguai. Você não pode, por exemplo, prender o FBI não conseguia lá prender os caras. Lá ficava lá. Sério? É mesmo, mas é verdade. Agora uma região independente. Flexibilizou um pouquinho agora com uma decisão lá do Parlamento Paraguaio para dar um pouco de abertura. Mas era exatamente isso que o Mauro acabou de dizer. Era um estado paralelo. Como se fosse uma embaixada. No Vaticano, mas não no sentido religioso, tá? No sentido administrativo, de autonomia. E o Leós, é exatamente o contrário. E o Leós foi o Papa por mais de 2 décadas. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, na arbitragem da Conmebol, eu não acho que... O Asmar colocou corretamente, ele colocou no condicional, pode acontecer? Pode. Se vai acontecer, a gente não sabe. A gente pode perder, acho que há um equilíbrio. Temos vantagens, temos o futebol brasileiro vantagem, tecnicamente, mas pode perder um jogo aí e perder a classificação. O que eu queria dizer é que a força brasileira nas arbitragens, ou na arbitragem, não é mais a mesma. Ela perdeu força. Força, prestígio, digo assim, peso político, perdeu, não é mais a mesma. A arbitragem hoje, por exemplo, é uruguaia. Então eles têm um time brasileiro, tem um time argentino e tem um árbitro uruguaio apitando. Teoricamente, não é um árbitro, com todo respeito, venezuelano apitando um jogo importante como esse. Então o Brasil já não tem a mesma força política dentro. O Brasil pode levar 2 árbitros, tá aí quase por aí, levar 2 árbitros para a Copa do Mundo. Não tem a mesma força, né? Não tem a mesma força. E recentemente, nesse caso de racismo, tá certo? O Brasil fez uma proposta um pouco mais rigorosa, a CBF fez uma proposta um pouco mais rigorosa para possível perda de 1 ponto, aquela coisa toda em caso de racismo, e tomou de 9-1.
Os outros países todos não concordaram com esse rigor, ficou digamos $100 assim. mil a multa, não é isso? Hã? $100 mil a multa ficou? É de 30, pulou para 100. 100 De 30, pulou para 100. Foi isso só. Mas o Brasil pleiteava, olha, pelo menos perder um ponto, porque está muito grave, é sempre para cima dos brasileiros e tal. Então tomou de 9-1. Né? Em outros tempos poderia ter, digamos assim, um apoio um pouco maior. Então é isso. Eu acho que antes da bola rolar, hoje o Boca é favorito, mas entendo que o Corinthians vai passar e a gente deve ter uma final com o time brasileiro. Eu acho que o perigoso aí, nesse sentido, que todo mundo tem que abrir o olho, é com os antecedentes recentes. O Boca questionou demais, e com razão, na minha opinião, o VAR dos jogos contra o Atlético Mineiro do ano passado. Houve uma interferência terrível do VAR ali nos 2 jogos, na Argentina e no Brasil. E isso, o que eu falei, quem apanha não esquece. Então você acha que o Boca não está ligado? Está ligado. Aí o River não está ligado com a condição? Está ligado também. A mesma coisa vai ser o Estudiantes e qualquer outro time argentino que dispute. E também, eventualmente, até de outros países. Vem cá, peraí. Os brasileiros estão fortes no bastidor. Agora não é mais o CNM. Porque, independentemente do CNM ter ou não, qualquer participação nisso, é óbvio que vai ver essa conexão. O cara vai pensar isso. O CNM não tem nada com isso. Já saiu, está lá na CBF. O problema dele agora é outro. Mas é claro que os caras vão achar, não, o Brasil estava forte, tinha um brasileiro na arbitragem, olha o que aconteceu. Então começam essas ilações e conclusões. Então o que eu imagino é que o Boca, o River, o Boca principalmente, né, pelo que aconteceu nos confrontos com o Galo, vai atuar mais fortemente no bastidor. De que maneira você atua? Pressiona a arbitragem, pressiona a escala. Já fui prejudicado no passado, vocês não vão aprontar de novo para cima de mim, não. Não, mas foi o VAR, não. Vai lá ver o VAR. Não sei o que e tal. E fica ali. Como acontece aqui no Brasil. Quando no domingo o time supostamente é prejudicado, na segunda-feira isso acontecia muito quando estava lá o Gaciba na CBF. O Gaciba já devia ter lá assim, aquelas garrafas de café preparadas, né? Tudo, os biscoitinhos e tudo, porque era uma fila de dirigentes que ia lá, toda hora alguém lá. Os que pegavam um avião, saíam daqui de São Paulo, de Minas, os que estavam no Rio já estavam por lá mesmo, iam lá na CBF. Fui prejudicado, não sei o quê. Não mudava nada, mas você pressiona. Você pressiona. Aí o árbitro sabe o quê? O time do Vanderlei foi prejudicado, o Vanderlei apareceu aqui espumando na segunda-feira, cobrando do meu chefe, o Gaciba, no caso, que era o chefe da arbitragem à época. Não posso errar contra esses caras, já entro pressionado no jogo. O outro que não reclama, que nem a questão da escala. Isso até um ex-árbitro me alertou para isso uma vez, é bem interessante. O sorteio é uma falácia que existe, né? Como é que você pode direcionar o sorteio? Vamos imaginar o seguinte, o Vampeta é um árbitro que, ele fora de casa ou em casa, ele marca do mesmo jeito, quer nem saber, não olha a camisa. O Thiago Asmar é um árbitro mais caseiro. Aí o cara quer beneficiar o time do Mauro César. Ele faz o quê? Nos jogos em casa, quando eu jogo em casa, não coloca nunca o Vampeta. Coloca o Thiago Asmar, que é mais caseiro. E quando eu vou jogar fora, quanto o time do Bruno, por exemplo, ele coloca o Vampeta, porque vai ignorar o fato do Bruno estar em casa. Mas como é que você escolhe? Eu ponho 2 desse perfil no sorteio, pronto, já escolhi. Eu ponho 2 caseiros quando o time do Mauro joga em casa, eu beneficio de certa forma, e ponho 2 mais rigorosos, que não olham camisa, que estão aí para a torcida, para a pressão, nos jogos fora de casa. É uma maneira de você direcionar. Aí vai essa história do sorteio para todo. Mentira. E um árbitro caseiro na Bomboneira, então, né, Mauro? Exato. Então, aí que ele é caseiro. Aqui no Brasil é uma bobagem isso. É visto como se fosse alguma coisa para dar um pouco mais de, sei lá, de autenticidade, neutralidade. Não é nada. Você tem quem faz a escala pode direcionar como quiser. É só conhecer o perfil de cada árbitro. É claro que quem trabalha com isso sabe. E para escalar, teve momentos assim, engraçadíssimos. Jogos da Libertadores, o sorteio era feito, em jogo importante, era feito no campo, no bastidor do campo. Então eles chamavam toda a imprensa, que ficava mais ou menos a 5, 6 metros do local do sorteio. Então, eu lembro de um que aconteceu no Peru. O presidente da Conmebol era o peruano, Salinas. Teófilo Salinas, lembrei. Teve isso. Então, eles foram fazer um sorteio. Certo? Vamos sortear o árbitro. Sorteio. Foi muito engraçado. Tem 3 nomes lá. Eles queriam que apitasse um cara lá que interessava para eles. Tá certo? Meteu a mão no saquinho lá, atenção, a imprensa todo lá, Antes de... Eles não combinaram com o sorteador, né? Antes de puxar a bolinha, árbitro Mauro César Pereira. Sabe? Antes de aparecer a bolinha. Já tinha o nome. Já tinha o nome. Já tinha o nome, claro. Deviam ser 3, o mesmo nome dos 3. Isso. Mauro César Pereira já jogou a bolinha lá, tudo bem, está definida a arbitragem. Então, quer dizer, realmente, a Conmebol tem histórias que fazem parte de momentos humorísticos da competição.